Boa noite, irmãos e irmãs, também as crianças. Vamos estar lendo aqui o livro de Levítico, de Mactosh. Iniciando aqui, desse tópico, a festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por 7 dias, porém, ao 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso. E ao dia oitavo haverá descanso. E ao dia primeiro tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo, a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículos 33 ao 43. Esta festa nos mostra a glória de Israel nos últimos dias e, portanto, forma um mais belo e apropriado remate na série de festas. A ceifa estava feita, tudo estava feito. Os celeiros estavam amplamente fornecidos. E o Senhor queria que o seu povo desse expressão à sua alegria. Mas, infelizmente, parece ter sido pouca vontade de compreender os pensamentos divinos a respeito dessa deliciosa ordenação. Esqueceram o fato que haviam sido estrangeiros e peregrinos em terra estranha. E daí o longo ouvido desta festa. Desde os dias de Josué ao tempo de Neemias, a festa dos tabernáculos não havia sido celebrada uma só vez. Estava reservado ao remanescente que veio do cativeiro de Babilônia fazer o que nem sequer nos dias brilhantes de Salomão havia sido feito. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Naum, até aquele dia, e houve muita alegria. Neemias 8:17. Quão consoladora deveria ter sido para aqueles que tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros da Babilônia. Encontraram-se à sombra dos salgueiros de Canaã. Era uma agradável antecipação daquele tempo de que a festa dos tabernáculos era um tipo quando as tribos restauradas de Israel repousaram nas cabanas mileniais que a mão fiel do Senhor levantara para eles na terra que jurou
havia de dar a Abraão e a seus descendentes para sempre. Feliz momento quando os celestiais e os terrestres se encontram, como dá a entender, o primeiro dia e o oitavo dia da festa dos tabernáculos. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo. E estes responderão a Jezreel. Algum irmão pode ajudar aqui? Oséias. Obrigado, Isaac. Osés, capítulo 2, do 21 ao 22. Existe no último capítulo de Zacarias uma formosa passagem que prova claramente que a verdadeira celebração da festa dos tabernáculos pertencem à glória dos últimos dias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Zacarias 14:16. Que cena! Quem ousara tirar-lhe a sua beleza característica por um vago sistema de interpretação chamado espiritual? Seguramente, Jerusalém quer dizer Jerusalém, nações quer dizer nações. E a festa dos tabernáculos significa festa dos tabernáculos. Há nisto alguma coisa incrível? Perdão, não é uma pergunta ainda. Há nisto alguma coisa incrível? Nada, seguramente, salvo para a razão humana, que rejeita tudo que está fora do seu limitado alcance. A festa dos tabernáculos será ainda celebrada na terra de Canaã, e as nações dos salvos subirão ali para tomar parte nas suas santas e gloriosas solenidades. As guerras de Jerusalém terão então terminado e será posto fim ao estrondo das batalhas. A espada e a lança serão transformadas em instrumentos de agricultura. Israel repousará à sombra refrescante dos seus vinhedos e figueiras, e toda a terra regocijar no governo do príncipe da paz. Tal é a perspectiva que nos oferecem as inerrantes páginas de inspiração. É prefigurada nos símbolos. Os profetas profetizaram-na. A fé crê nela e a esperança antecipa. Tem essa nota aqui. Na verdade, eu não cheguei a ver. Vamos lá, né? Nota. No final do capítulo, lemos: assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Este era o seu verdadeiro caráter, o seu título original. Mas no Evangelho de João são chamadas festas
dos judeus. Durante longo tempo tinham deixado de ser as festas do Senhor. Ele estava excluído delas. Eles não queriam, e por isso, em João 7, quando Jesus foi convidado a subir a Jerusalém, a festa dos judeus, a dos tabernáculos, ele respondeu dizendo: ainda não é chegado o meu tempo. E quando subiu, foi como oculto para tomar o seu lugar fora de todas as cerimônias oficiais e convidar toda a alma sedenta a vir a si e beber. Há nisto uma lição solene. As instruções divinas degeneram rapidamente nas mãos dos homens, mas quão bem-aventurada coisa é saber que a alma sequiosa, que sente a secura e aridez relacionadas com um sistema de vazia religiosidade e formalidade, só quem quer que, perdão, só tem que refugiar-se em Jesus e beber de graça da sua fonte inesgotável e desta forma tornar-se um meio de bênção para os outros. Hilton, fica à vontade, irmão, viu? Quer que eu ler? Pronto. Sim, pode ficar à vontade. Tá bem aí a voz? Para mim tá. Vamos lá. Dando continuidade, o próximo ponto. Israel é conservado para o país de Canaã. Há neste breve capítulo muitas coisas que devem interessar a mente espiritual. No capítulo 23, temos visto a história do procedimento de Deus para com Israel, desde a oferta do verdadeiro Cordeiro Pascal até ao repouso e glória do reino milenial. No capítulo que temos agora perante nós, temos duas grandes ideias. Primeiro, o testemunho e o memorial das 12 tribos, mantidos continuamente diante de Deus pelo poder do Espírito Santo e pela eficácia do sacerdócio de Cristo. E, segundo, a apostasia de Israel, segundo a carne, e o consequente juízo divino. E preciso compreender, eu acredito que deve ter faltado uma coisa aqui, né? É preciso compreender bem a primeira para poder compreender a segunda. O azeite para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente, está no versículos 1 a 4. O azeite puro representa a graça do Espírito Santo,
baseada na obra de Cristo, representada, por sua vez, pelo castiçal de ouro batido. A azeitona era moída para dar o azeite, e o outro era batido para formar o castiçal. Por outras palavras, a graça e luz do Espírito estão baseadas na morte de Cristo e mantidas com clareza e poder pelo sacerdócio de Cristo. A lâmpada de ouro espalhava a sua luz em todo o recinto do santuário, durante as tristes horas da noite, quando as trevas cobriam toda a nação e todos estavam envolvidos no sono. Em tudo isto, temos uma intensa representação da fidelidade de Deus para com o seu povo, qualquer que pudesse ser a sua condição exterior. As trevas e a sonolência podiam estender-se sobre eles, mas a lâmpada devia arder continuamente. O sumo sacerdote tinha a responsabilidade de velar para que a luz do testemunho ardesse durante as horas enfadonhas da noite. Arão as porá em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. A conservação desta luz não dependia de Israel. Deus havia ordenado alguém cujo dever era velar por ela e pô-la em ordem continuamente. Se algum irmão quer fazer algum comentário desse item que nós concluímos agora, senão eu dou um tempo e a gente vai para a unidade do povo de Israel. Puder subir mais um pouquinho, Jefferson, que aí... A unidade do povo de Israel. Mais adiante temos: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de duas dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso e o que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo, constante dos versículos 5 a 9. Não se menciona o fermento nestes pães. Não tenho dúvidas que representam Cristo em imediata relação com as 12 tribos de Israel. Estavam expostos no santuário perante o Senhor sobre a mesa pura, durante 7 dias, depois dos quais eram alimento para Arão e seus filhos, oferecendo outra figura notável da condição de Israel aos filhos do Senhor, qualquer que fosse o seu aspecto exterior.
As 12 tribos estão continuamente diante dele. O memorial jamais pode perecer. Estão colocadas em ordem divina no santuário, cobertas com o incenso fragrante de Cristo, e refletem desde a mesa pura os raios resplandecentes da lâmpada de ouro, que brilha com inalterável brilho durante as horas mais sombrias da noite moral da nação. Convém certificarmos-nos de que não sacrificamos um juízo. Peraí, aqui está junto, né? De que sacrificar. Não. Convém certificarmos-nos de que não sacrificam os um juízo são ou verdade divina no altar da fantasia, quando ousamos interpretar deste modo os utensílios místicos do santuário. Em Hebreus 9, temos o ensino de que todas estas coisas eram figuras das coisas que estão no céu. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, primeiro, que são a sombra dos bens futuros. Estamos, pois, autorizados para crer que há coisas que estão no céu, que correspondem às figuras, que existem uma substância que corresponde à sombra. Numa palavra, estamos autorizados para crer que há nos céus alguma coisa que corresponde às 7 lâmpadas, a mesa pura e os 12 pães. Isto não é imaginação humana, mas, sim, verdade divina de que a alma se alimenta em todos os tempos. O que significa o altar de Elias, formado por 12 pedras no Monte Carmelo? Uma indagação. Não era nada menos que a expressão da sua fé na verdade que os 12 pães eram figuras ou sombras. Elias cria na unidade indissolúvel da nação mantida perante Deus, na estabilidade eterna da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, qualquer que fosse a condição externa da nação. O homem podia procurar em vão a unidade visível das 12 tribos, mas a fé podia sempre ver no recinto sagrado do santuário os 12 pães cobertos com incenso puro e exposto em ordem perfeita sobre a mesa pura. E ainda que tudo fora estivesse envolto em densas trevas, a fé discernia, à luz das 7 lâmpadas de ouro, a mesma verdade fundamental prefigurada, isto é, a unidade indissolúvel das 12 tribos de Israel. Se pudesse acontecer, que acontecesse. Assim era, então, e assim é agora. Ou seja, segundo ele, não houve mudança. A noite é escura e triste. Não há, em todo este mundo, um só raio de luz pelo qual a mente humana possa distinguir a unidade das tribos de Israel. Estão dispersas entre as nações e perdidas para a visão do homem. Porém, o seu memorial está perante o Senhor. A fé reconhece isto
porque sabe que todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Vê no santuário do alto a luz perfeita do Espírito, as 12 tribos fielmente rememoradas. Escute-se estes nobres assentos da fé. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Deve ser A, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 36. Poderia multiplicar-se as passagens para provar que, ainda que Israel esteja sob o juízo de Deus por causa do pecado, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, e que, embora o blasfemo seja apedrejado fora do arraial, os 12 pães permanecem intactos dentro do santuário. As vozes dos profetas declaram e as vozes dos apóstolos repetem a gloriosa verdade que todo o Israel será salvo. Não porque não hajam pecado, mas porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Que os cristãos tenham cuidado com a forma como tratam as promessas feitas aos pais. Se estas promessas forem mal aplicadas ou mal expostas, o nosso sentimento moral da integridade divina e exatidão das Escrituras, como um todo, será infalivelmente enfraquecido. Se uma parte for menosprezada, também o será outra. Se uma passagem for vagamente interpretada,
também o será outra. E assim acontecerá que perdemos a certeza bendita que constitui o fundamento do nosso repouso quanto a tudo que o Senhor tem declarado. Mas diremos mais alguma coisa a este respeito quando analisarmos os últimos capítulos deste livro. Bote um pouquinho aí, Jefferson. Só para a gente pegar esse finalzinho aí Esse que eu achei finalzinho, né, é interessante. interessante mesmo. Destacar essa parte que ele fala aí de, sabe mais um pouquinho, né? Os cristãos, né? Para ter atenção, cuidado. Isso. Que os cristãos tenham cuidado com a forma como tratam as promessas feitas aos pais. Se estas promessas foram mal aplicadas ou mal expostas, o nosso sentimento moral, né, da integridade divina e exatidão das escrituras como um todo será infalivelmente enfraquecido, né? A gente observa, né, pegando como exemplo a teologia do pacto, né, que trata a igreja como um Israel 2.0, né, é uma má aplicação, né, das promessas de Deus e uma má interpretação, e faz com que a pessoa pense de maneira equivocada que Deus, né, se arrependeu daquilo que Deus não se arrepende. As promessas de Deus são sem arrependimento. Então, o Israel hoje se encontra em juízo, mas Israel como nação será salvo, né? Será salvo. Então, o não entendimento disso implica no não entendimento também de como a gente vê hoje a igreja no seu testemunho arruinado e de pensar que Deus possa também abandonar a igreja, né? Ou os cristãos também falharem no seu testemunho, né? Hoje os cristãos, né, jogaram o testemunho do Senhor, da igreja, né, nesse abismo que a gente vê hoje, e se Deus não fosse agir com misericórdia, como ele é misericordioso, nenhum de nós alcançaríamos a promessa, né, se dependesse de nós. Mas os dons e a vocação de Deus é sem misericórdia. Então, ele elegeu segundo a graça e ele nos salva e nos salvará segundo a graça. Até isso, se eles não quiserem completar. Lá em cima mesmo, quando falou sobre esse cuidado, eu não sei se o irmão Jefferson está lembrado, na reunião de domingo, eu tinha feito até um ponto de vista sobre esse cuidado, que o pessoal estava dormindo, tal, mas dormindo não é no sono, não, é dormindo ficando esquecido das coisas, não dando a devida atenção, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quando que Cristo vai chegar nas nuvens, né? Tudo bem, aí o irmão até falou assim, mas uma coisa nós temos que entender, queira ou não queira, aqueles que crêem no Senhor estarão salvos. Mas a notícia que nós temos também como obrigação de repassar, como tem lá na oração que eu fiz, né? Que nós possamos ter o conhecimento da palavra para saber também poder passar para aqueles que não sabem. Então, este é o momento do cuidado que devemos ter, não só com a nossa obediência e não deixar que caia numa rotina de descuidado e estar enfraquecendo, como também sermos, vamos dizer, omissos em relação ao que poderíamos fazer e dizer sobre a verdadeira palavra para aqueles que ainda não conhecem. Então, eu acho que tem as duas vertentes, né? Mas é muito bom o que o irmão falou aí. Temos que estar atentos. Por esse entendimento errôneo, né, irmão Nilton? Irmãos
né, perde de vista a certeza da salvação e vive temerosos, né, pensando que Deus pode cortá-lo, né, usando aquela passagem lá de Romanos, se eu não me engano é Romanos 10, né, que a oliveira brava, a oliveira foi cortada e foi enxertada, né, o outro oliveira. Então, a má compreensão daquilo que está falando de testemunho, né, vai implicar no pensamento de que eu posso ser cortado, eu posso perder minha salvação, né? Muitos irmãos não desfrutam, né, da certeza da salvação e não vivem, né, essa gloriosa certeza da vida eterna desde já, por causa dessa aplicação errada, desses ensinos, né, tortuosos, errôneos, que levam aos irmãos verdadeiros pensar que pode perder salvação e não caminhar desfrutando, né, da graça, da benevolência do Senhor. Perfeito. Essa dúvida, não sei se algum irmão quer fazer outro comentário, o irmão Isaac aí também. Essa dúvida, eu me recordo de uma leitura passada, que nós fizemos até um comentário sobre o muro. Não sei se alguns dos irmãos que estão aqui na live estiveram na passada. Que eu disse, olha, a dúvida, você já está se entregando ao inimigo, porque dentro da palavra do Senhor não há dúvida. Você tem que ter a fé. Sua fé está fragilizada para isso? Para estar com esse posicionamento de dúvida? Se está, então é bom que você fortaleça, porque lembre que Deus gosta muito daqueles que exercitam a fé. Tem até uma expressãozinha, que eu não estou lembrado agora, na passagem do livro, que não se agrada a Deus se não tiver fé, não é? Mas tem uma passagem Sem lá... fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem o exercício da fé forte, plena, não há dúvida, não há alguma coisa se você vai ser salvo, não. A pessoa, se está com algum pensamento dessa forma, que está em dúvida, está precisando de um exercício de fé. Irmão, só um complemento. Isso só é possível com a verdade, né? Porque a verdade é quem liberta. Isso. Então, por isso que é compreensível ainda que exista muitos irmãos andando com essa fraqueza, porque eles estão sendo alimentados de ilusões, de mentiras, né? Uma palavra toda falsificada. Então, realmente, infelizmente, né, teremos muitos irmãos andando aí, né, com dúvidas, com sombra de dúvidas, acerca de tudo. Então, é só a verdade. Só depois da verdade e um coração arrependido, é claro, e se Deus der, né, arrependimento a esses corações, e aí eles conseguem chegar ao conhecimento, né, pleno da verdade. É isso. É aquela expressão mesmo, conhecereis a verdade, é a verdade como é? Conhecereis a verdade, libertará. Revelará, né? Libertará. Libertará, isso. Exatamente. É por aí mesmo. E a gente está estudando, né, o livro de Levítico, né, que fala daquilo que foi dado a Israel, a lei, que para nós hoje é como figuras, né, tudo que foi antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, então nós podemos, né, tirar princípios daquilo que foi escrito, né, daquilo que foi dado a Israel como figura para vivermos, né, o hoje, né, o presente, a realidade que é Cristo. Nós estamos hoje em uma nova ordem de coisas, adorando em espírito e em verdade, e aquilo que foi dado a Israel só nos faz, é proveitoso para nós, para compreendermos, né, a maneira em que nós adoramos hoje. Não pegar aquilo e aplicar na nossa dispensação, porque estaríamos deturpando, misturando as coisas, né? Misturando as coisas. A gente
está lendo também, está estudando também dispensações, a gente sabe que cada dispensação teve o seu tempo, né? E hoje a gente está numa dispensação da graça, e esse ensino, né, errado, né, de muitas seitas, muitas divisões aí, faz a pessoa cair nesse legalismo, né, de novo, né, porque o que eles fizeram, trouxeram todos esses rudimentos da dispensação passada para prender as pessoas a essas regras, a essas leis, né, numa forma de que as pessoas têm que cumprir para garantir ou ganhar, né, garantir ou ganhar a sua salvação. A gente vê quanta deturpação, né, e quanto é malvado isso, né, colocado nas costas de nós, né, graças ao Senhor, muitos de nós nos libertou, enxergou a verdade, né, o Senhor, através do Espírito Santo, abriu os olhos do nosso entendimento, mas tem muitos irmãos ainda carregando, né, esse peso, esse fardo, e não sentindo a alegria da salvação, né. Perfeito. Bom, aí nós entramos no capítulo 25. Canaã é conservada para a casa de Israel. Irmão Jefferson, a gente pega esse capítulo aí agora ou, pela previsão aí do horário, deixa para o próximo encontro? O que é que os irmãos entendem? No meu aqui são 21 e 1 a 2 minutos. Eu acho bom já ficar para a próxima aí, reunião, né, irmão? Se os irmãos concordarem aí, para seguir o que foi acordado aí. Tranquilo. Tudo bem, irmãos? Isaac, Daniel. Pronto. Então, próxima sexta, o senhor permitindo, capítulo 25, Canaã é conservada para a casa de Israel. Vou estar pedindo à irmã Adriana para estar tirando a gravação. Alexandre, você pode agradecer, irmão? Sim, irmão. Pronto. A irmã vai estar tirando a gravação, aí você